Homem é atropelado e morre na presença do filho de apenas 3 anos no bairro das Malvinas. Colisão entre caminhão e carro de passeio deixa vítima fatal na Alça Sudoeste. Equipes paraibanas jogam pelo Brasileirão, mas Atlético de Cajazeiras foi o único vencedor do fim de semana. E ainda, o último dia da série de entrevistas com candidatos a prefeito de Campina Grande. Ana Cláudia do Podemos encerra a sequência de participações na Hora do Povo. Segunda-feira, 26 de outubro de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. Borborema Notícias no ar, e a gente já começa repercutindo a morte trágica de um profissional autônomo de apenas 25 anos no bairro das Malvinas. Ele tinha saído de um culto e estava com o sogro e o filho de apenas 3 anos em frente a um trailer, quando os 3 foram atropelados por um motorista embriagado e dirigindo em alta velocidade. O atropelamento ocorreu por volta das 9h30 da noite de ontem, em frente a este trailer, na rua Maria da Guia Muniz de Albuquerque, nas Malvinas. José Nerivaldo dos Santos, autônomo de 25 anos de idade, estava esperando ser atendido no local na companhia do filho de 3 anos e do sogro. Eles estavam encostados nesta moto quando de repente surgiu um carro em alta velocidade. Nerivaldo morreu na hora. O menino e o sogro, José Euclides da Silva Júnior, sofreram ferimentos leves. Só deu tempo eu tirar meu neto, afastar um pouquinho. E brincando com ele, quando eu virei o rosto, eu só vi aquele clarão, aquele vulto daquele carro em alta velocidade e senti o impacto, né? Arremessando nós 3, o meu genro, eu e meu neto. O condutor do carro foi localizado neste local da Rua Olinda, também nas Malvinas, próximo onde ocorreu o acidente. Ele foi identificado como Evandro Lourenço Primo Diniz, de 38 anos de idade. Estas imagens mostram ele ainda dentro do carro. Aparentava estar muito embriagado. O delegado Gilson Teles ouviu testemunhas que atestam a mesma versão do sogro de José Nerivaldo. O motorista se evadiu do local, ainda dentro do carro, do veículo, mas depois foi localizado por um mototaxista, que eles já haviam acionado a polícia militar, foram na rua por trás do local do acidente e conseguiram capturar o motorista dentro do veículo totalmente embriagado. E aqui o motorista não teve condições sequer de prestar um esclarecimento? Como é que foi isso? Ele não conseguiu sequer fazer o exame do etilômetro, porque ele não tinha forças para fazer o sopro. E aí nós o conduzimos até o NUMOL para lá fazer a coleta do sangue e fazer o exame de alcoolemia. Aí nós já solicitamos as imagens, né, do prédio que está vizinho, mas pelas informações ali preliminares das testemunhas, elas foram uníssonas em afirmar a alta velocidade e a embriaguez. José Nerivaldo era um bom pai e um excelente genro, disse o sogro José Euclides. Se você for procurar a história dele, você vai ver um jovem trabalhador, pai de família. A gente nunca teve do que reclamar, não. Graças a Deus a gente sempre falou que a filha da gente ela fez um bom casamento. Mas infelizmente pela irresponsabilidade de alguém aconteceu o fato. Na Alça Sudoeste, uma colisão envolvendo um carro de passeio e um caminhão resultou na morte de um homem de 31 anos. Segundo testemunhas, a vítima do acidente, que estava no carro, tentou fazer uma ultrapassagem que deu errado e acabou causando a tragédia. O acidente aconteceu ontem por volta das 7h30 da noite, nesse trecho da Alça Sudoeste, que fica localizado no bairro Catingueira. O acidente envolveu um caminhão e um carro. Foi uma colisão frontal. A vítima foi José Jonatas dos Santos Ferreira, que tinha 31 anos de idade e morava no bairro Três Irmãs. Ele estava no carro de passeio. O caminhão baú seguia no sentido Campina Grande Queimadas e o outro veículo fazia o sentido inverso. O delegado Gilson Teles explicou como aconteceu a colisão, conforme testemunhas. Segundo os policiais que estavam presentes no local, tanto da PRF quanto policiais militares, e uma testemunha também que foi praticamente ocular, nos relatou que viram tão somente a vítima fazer uma ultrapassagem
e aí não deu tempo de voltar para sua mão e pegou o caminhão, na contramão. O motorista do caminhão prestou esclarecimentos da ocorrência e, de acordo com o delegado, ele não saiu da faixa em que conduzia o veículo. O motorista do caminhão, por todos esses elementos de informação trazidos aos autos, ele se manteve na mão dele e não teve culpa alguma. Em Souza, no sertão paraibano, um jovem foi morto a tiros e pedradas. Paulo Pessoa tem as informações. A vítima foi o jovem Luan Davidson Fernandes, de apenas 20 anos. Ele saía de um bar no bairro Gato Preto, no município de Souza, na manhã desse domingo, quando foi perseguido por dois homens que estavam em uma moto. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo. Mesmo assim, ainda conseguiu fugir por cerca de 200 metros. No entanto, acabou caindo. Os homens desceram da moto, foram até o local onde Luan estava caído, efetuaram novos disparos de arma de fogo e ainda apedrejaram o jovem e o espancaram com pedaços de madeira até a morte. Logo em seguida, eles fugiram, abandonando a moto. A polícia deu início às investigações e já conseguiu identificar um dos suspeitos a partir da motocicleta. Ele ainda não foi preso. Paulo Pessoa para o Borborema Notícias. E a gente volta a falar sobre o caso do padre que estava desaparecido na capital paraibana. Em entrevista coletiva realizada na manhã de hoje, a Polícia Civil informou que o padre José Gilmar, da paróquia de Santa Terezinha, no bairro do Roger, em João Pessoa, mudou a versão de sequestro e afirmou que mentiu em relação ao sumiço. Segundo a polícia, em depoimento, o religioso relatou que não foi sequestrado, que estava sendo extorquido e que lhe pediram R$50 mil. As razões pelas quais ele estaria sendo extorquido ainda não foram divulgadas. Diante do fato de ter mentido, o padre foi indiciado por denunciação caluniosa e falsa comunicação do crime. E ontem pela manhã aconteceu na Feira da Prata a Operação Voo Livre da 2ª Companhia de Polícia Ambiental. A ação resultou na apreensão de 108 aves. A operação que aconteceu na Feira da Prata tinha como objetivo coibir o comércio ilegal de aves silvestres. Foram apreendidas mais de 100 aves de diversas espécies. 108 aves de várias espécies, galo de campina, tico-tico, azulão, concris, sem açúcar, são as aves mais comuns na nossa região. Durante a ação policial, nenhum acusado foi preso. Eles fugiram do local com a chegada da Polícia Ambiental, deixando apenas as gaiolas e os animais para trás. Muitos estavam com sinais de maus tratos e foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres na capital paraibana. Alguns foram encontrados em gaiolas, mas grande maioria em caixas pequenas. Caixa de sapato com 20, 35 aves. É uma crueldade muito grande. Que, inclusive, a gente faz, além do nosso papel ostensivo, nós fazemos também um papel educacional, o pessoal que é muito cultural na nossa região criar aves, mas que com o tempo a gente tenta diminuir cada vez mais esse costume. As aves que estavam em boas condições foram soltas na natureza. Uma imagem linda registrada pelos policiais ambientais. 2 assaltos foram registrados na Feira Central de Campina Grande em plena luz do dia. Em um deles, câmeras de segurança instaladas no local registraram tudo. Confira. Um dos assaltos aconteceu nesse trecho aqui da Feira Central de Campina Grande. E o detalhe é que aquela câmera de circuito terminou flagrando a ação dos criminosos. As imagens mostram o momento em que 2 homens saem de trás das barracas e, armados, eles praticam um assalto, levando um aparelho celular, além de R$850 da vítima, um homem que trabalha aqui na feira. Momentos depois, isso também antes das 7 da manhã, um outro homem que trabalha como revendedor de coco para os comerciantes aqui da feira também foi assaltado. Ele teve R$250 tomados pelos assaltantes. Entramos em contato com a Polícia Militar, que informou já ter reforçado as rondas aqui na região e, pelo menos por hora, não deve fazer um novo aumento no número de policiais que trabalham por aqui. Paulo Pessoa para o Borborema Notícias. Veja no próximo bloco. Ana Cláudia do Podemos encerra a série de entrevistas com candidatos a prefeito de Campina Grande. E a gente volta falando de eleições 2020.
Terminou hoje a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campina Grande, promovida pela TV Borborema. No programa Hora do Povo, a candidata do Podemos, Ana Cláudia, apresentou propostas aos telespectadores campinenses. E ao final da participação, ela falou sobre o espaço cedido pela emissora. Parabenizar a emissora pela iniciativa, a Hora do Povo, um programa com enorme audiência, e a oportunidade que tive como candidata a prefeita de Campina Grande, ao lado de Sargento Wellington, nosso vice, divulgar as nossas propostas, o que nós pensamos e que vamos fazer como prefeita de Campina Grande, com a força do povo e com as bênçãos de Deus, a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Vamos destacar agora a agenda de compromissos dos candidatos a prefeito de Campina Grande para a noite de hoje. Edmar Oliveira, do Patriota, participa de reunião interna com a equipe de campanha. Olímpio Rocha, do PSOL, estará em reunião na paróquia de São Francisco. Arthur Bolinha, do PSL, participa de encontro no Sinduscom, na FIEP. Ana Cláudia, do Podemos, participa de reuniões com apoiadores e candidatos a vereador. Bruno Cunha Lima, do PSD, se reúne com coordenadores setoriais da campanha. Inácio Falcão, do PCdoB, participa de reunião com representantes de classe e também reunião no bairro das Malvinas. O TSE e o TRE estão disponibilizando números de telefones para que os eleitores possam tirar dúvidas sobre o pleito deste ano. Marcos Vasconcelos tem as informações. Hoje em dia, com tanta tecnologia, ficou mais fácil para o eleitor tirar dúvidas em relação à eleição. Por exemplo, através de sites ou aplicativos. Mas tem muita gente que ainda prefere o bom e velho telefone. Por isso, o TSE criou uma ouvidoria que funciona de 8 da manhã até meio-dia. E o número é o seguinte, 3030 7357. Mas a recomendação é para procurar realmente o TRE. Aqui na Paraíba, o número é o seguinte, 3512 1500. Mas você prefere falar com o cartório, onde você realmente vota, na zona exata, anota aí. Na 16ª zona, o telefone 2102-3508. 17ª zona, 2102-3504. E na 72ª zona eleitoral, o telefone é o 2102-3515. Marcos Vasconcelos para o Borborema Notícias. No próximo bloco, você confere como foi o desempenho dos times paraibanos na Série C e D do Campeonato Brasileiro. Até já! A gente fala agora de um fim de semana de muito futebol, aqui em Campina e fora também. 13 Botafogo jogaram pela Série C e perderam. Campinense e Atlético de Cajazeiras disputaram partidas pela Série D, com derrota da Raposa e vitória do Trovão Azul. Marcos Vasconcelos chega com o giro do futebol. A gente começa pela Série C do Campeonato Brasileiro. 13 Paysandu se enfrentaram no estádio Amigão. Primeiro e único gol da partida aconteceu menos de 1 minuto de jogo. No lance, o goleiro Andrei sai mal. O Wellington Reis, que não tinha nada com isso, dá um toquinho e a bola entra. As duas equipes ainda tiveram boas chances de gol, mas ficou isso mesmo, 13-0, Paysandu 1. Já no domingo, o Botafogo foi até Recife enfrentar o Santa Cruz no Arruda. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Kellyton derruba Jarderson na área. Didira vai para a cobrança e marca. E termina mesmo assim, Santa Cruz 1, Botafogo 0. Agora a Série D. No sábado, o Campinense foi até Pernambuco para a cidade de Salgueiro enfrentar o Salgueiro. Os gols só saíram no segundo tempo. Aos 9 minutos, neste lance, o árbitro marca pênalti. Renato cobra e o goleiro Wellington Lima faz uma grande defesa. Aos 36 minutos do segundo tempo, Renato cobra falta. Ranieri sobe livre e manda para o fundo da rede. Já nos acréscimos, Raimundinho fez tudo. Roubou a bola, driblou o goleiro e fez o segundo do Salgueiro. Final, Salgueiro 2, Campinense 0. Quem salvou o fim de semana dos paraibanos foi o time do Atlético, que jogou em casa contra o Afogados. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Michel é derrubado dentro da área. Pênalti. Bruno Gonçalves vai para a cobrança e abre o placar. No segundo tempo, Diogo Peixoto se livra da marcação, faz o passe para Testinha, que manda o segundo do Atlético. E termina Atlético de Cajazeiras 2, Afogados da Engazeira 0.
E sobre o 13, através da gerência executiva de futebol, o time comunicou na manhã de hoje algumas demissões. Não fazem mais parte do time alvinegro os atletas Hermínio, Matheus Regis, Matheus Lu, Maicon Paixão, Marcos Vinícius e Bruno Menezes. A diretoria executiva do Galo informou ainda que outras demissões e contratações serão em breve anunciadas. E o Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Muito obrigada pela sua companhia e boa noite.